Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, romeiros, romeiras, presentes aqui na Casa da Mãe, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa Eucaristia, das 10h30 desse dia 12 de maio, da quinta semana do tempo da Páscoa. Irmãos e irmãs, você que reza conosco através da Aparecida ao Vivo, portal A12.com, aplicativo, YouTube, Facebook, a você também o nosso carinho, o nosso abraço. Nessa Eucaristia, queremos bendizer a Deus pelo casal José Aparecido Peixoto e Dona Maria Helena Moura Peixoto, esse casal que se encontra aqui ao redor do altar. Parabéns, irmãos. Tem outros aniversariantes aqui também. O nosso querido Padre Pedro Grudes será o presidente da nossa Eucaristia. Hoje também ele celebra o dom da vida. Queremos rezar com a Neuza Maria, é minha irmã, está lá em Curitiba celebrando hoje 71 anos. Queremos rezar com a Romaria da Fé, da cidade de Piedade, Minas Gerais. Esses homens, mulheres aqui de vermelho, parabéns para vocês. Com a Romaria da cidade de Ivaí, no estado do Paraná. Romaria de Varginha, estado de Minas Gerais. Queremos rezar pelo descanso eterno de Dona Maria de Lourdes Veiga Alves e Dona Maria Milza Alves de Oliveira. Queremos rezar pelo aniversário de Tomás Figueiredo de Paula Pessoa, de Santa Quitéria, no Ceará. Queremos, irmãos e irmãs, rezar aqui, olha, por todas as intenções, por todos os pedidos deixados aqui no santuário. E claro, queremos rezar com as intenções que estão no coração de cada um de nós, no seu coração. Hoje, Jesus nos dá o mandamento novo. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que aquele que dá sua vida pelos amigos. Irmãos e irmãs, somos amados por Deus e Jesus dá a sua vida, a sua própria vida para nos salvar. Fiquemos todos em pé. Vamos dar início à nossa Eucaristia, cantando bonito o cântico inicial. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cantem juntos. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. O Senhor ressuscitou, Cristo ressuscitou. Solte a voz, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Já ninguém viverá sem luz da fé, já ninguém morrerá sem esperança. O que crê em Jesus venceu a morte. O Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós.
Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Irmãos e irmãs, vai presidir a nossa Eucaristia o Padre Pedro. E o Padre Pedro, ele é missionário redentorista, ele mora em Araraquara, São Paulo, nós moramos lá e trabalhamos nas Santas Missões por esse Brasil afora. E o Padre Pedro hoje está celebrando o dom da vida. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Pedro, aniversariante, dom da vida, dom de Deus. Quero acolher os leitores, quero acolher os ministros, quero acolher você que veio rezar hoje na casa da mãe e quero acolher você que está lá em casa rezando conosco, nesse dia 12 de maio, mês de Maria, dia de oração na casa da mãe. Vamos nos acolher com a grande salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas para a festa da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo nos reúne, caros irmãos e irmãs, aqui neste santuário e nesta celebração da Eucaristia. Cristo nos reúne porque Ele nos ama. Ele era capaz de entregar por amor a sua vida por nós, mostrando para nós, através da sua ressurreição, o seu grande amor que Deus Pai tem com cada um de nós. Gratos a Deus por causa disso, queremos agora neste momento olhar o nosso coração e, arrependidos, pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Cantemos juntos. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que vos tornaste pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Junto com as intenções que foram apresentadas aqui,
Antes de começar a nossa celebração da Eucaristia, queremos acrescentar ainda a intenção por falecido Tor Fontanetti. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, alcançar as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero acolher com muito carinho o padre, por gentileza, diga o nome do senhor e onde que o senhor trabalha, por favor. Padre Antônio Claré, sou da Diocese de Oliveira, trabalho na paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Desterro de Entre Rios. E vim também com os romeiros que vieram de Piedade e Desterro de Entre Rios, acompanhando-os. Amém, muito bem-vindo, junto com essa romaria que veio a pé. Obrigado, viu? Podem sentar, podem sentar. Ô, irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês a ficar muito atentos às leituras. Hoje é 12, todo dia 12, a gente celebra a espiritualidade mariana. Hoje as leituras vão falar da experiência da ressurreição, acontecida primeiro para as mulheres, e Jesus fala para elas assim: olha, não tenham medo não, alegrai-vos, e de comunicar a todos a vitória do nosso Deus, que é um Deus vivo e ressuscitado. Acompanhemos a palavra de Deus. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual uma esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, porque essas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois, ó Maria, a cidade do Senhor, em que habita a justiça. Vós sois, ó Maria, a cidade do Senhor, em que habita a justiça. Eu exulto de alegria no Senhor, e minha alma rejubila no meu Deus, pois me envolveu de salvação com uma veste, e com o manto da justiça me cobriu, como o noivo que coloca o diadema, como a noiva que se enfeita com suas joias. Vós sois, ó Maria, a cidade do Senhor, em que habita a justiça. Como a terra faz brotar os seus rebentos e o jardim faz germinar suas sementes, o Senhor Deus fará brotar sua justiça e o louvor perante todas as nações. Vós sois, ó Maria, a cidade do Senhor,
em que habita a justiça. Então os povos hão de ver tua justiça e os reis de toda a terra a tua glória. Todos eles te darão um nome novo, enunciado pelos lábios do Senhor. Serás coroa esplendorosa em sua mão, diadema régio entre as mãos do teu Senhor. Vós sois, ó Maria, a cidade do Senhor, em que habita a justiça. Aclamemos o Santo Evangelho. Salve Maria, que sofrendo junto à cruz suportastes a paixão do vosso Filho, e agora exultais de alegria. Cantemos juntos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se. Retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vamos acolher esta palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação. Pode sentar, irmãos e irmãs. Caros irmãos e irmãs, hoje a palavra nos conduziu para o túmulo de Jesus, o túmulo que é vazio. Ouvimos que Maria Madalena e outra Maria, diante deste túmulo vazio, se encontram com um anjo que lhes anuncia que Cristo ressuscitou. Em seguida, eles se encontram com Jesus ressuscitando, que aparece diante delas. E Jesus ressuscitado envia essas duas mulheres para seus discípulos. Ide anunciar aos meus irmãos. Ide anunciai aos meus irmãos, meus discípulos, sobre a ressurreição. Por que Jesus envia essas duas mulheres? Jesus não poderia ir sozinho para os discípulos? Tranquilamente, Jesus poderia ir sozinho para os discípulos, aparecer no meio deles e mandar eles: vamos agora juntos para a Galileia. Qual é o sentido que Jesus envia essas duas mulheres para os seus discípulos e ele não vai sozinho? Pelo menos agora não vai sozinho, porque depois aparece para eles também. Mas no início, qual tem sentido dessa atitude de Jesus, enviando essas mulheres para os seus discípulos? Daqui a pouco, caros irmãos e irmãs, os discípulos vão sair pelo mundo inteiro e vão transmitir a fé da ressurreição de Jesus. Mas antes de anunciar a ressurreição de Jesus, os discípulos sozinhos precisam ouvir de alguém outro que Jesus ressuscitou. Antes de transmitir a fé para outra pessoa, eles precisam sozinhos receber a fé. Por isso, Jesus envia essas duas mulheres para seus discípulos, porque elas vão despertar a fé nos discípulos na ressurreição de Jesus. Essas duas mulheres, o testemunho delas, o anúncio delas, é necessário para que os apóstolos possam também acreditar em Jesus e depois, com convicção, ir e anunciar para o mundo inteiro sobre a sua fé, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Sempre existe, caros irmãos e irmãs, o mesmo esquema na nossa fé. Recebo e depois, recebido, eu transmito para os outros. Eu recebo a fé de alguém outro, alguém incentiva, desperta a fé em mim e depois eu posso ir e anunciar, transmitir a fé para os outros. Recebo, transmito. Recebo, transmito. Essa é a dinâmica. Antes de ser professor precisa ser aluno. Não existe professor sem aluno. Não existe. De ser antes aluno. O discípulo faz um discípulo. O discípulo faz um discípulo. Essa dinâmica é muito importante, caros irmãos e irmãs. Eu recebo,
a minha fé e depois quero transmitir. Se você quiser transmitir a fé para os outros, antes você precisa receber essa fé da outra pessoa. Muitas vezes nós temos este problema de transmissão da fé. E essa transmissão da fé traz para nós problemas dentro da casa, dentro da família. Muitas vezes os pais se queixam: Padre, o que fazer para que os meus filhos possam acreditar, para que os meus filhos possam participar na Eucaristia? E eles se afastaram. Padre, antes meu filho participava na missa, fez catequese, é pessoa batizada, mas agora ele se afastou. Não vai para a igreja, não participa na missa, não se interessa com oração, se afastou. Quando você transmitiu durante a infância do seu filho a fé nele, quando você implantou a fé, ele poderia se até afastar por algum tempo, mas você confia que um dia ele vai voltar, porque ele recebeu a fé de você. Muitas vezes as pessoas pensam que o meu filho, minha filha, perdeu a fé. Nós precisamos diferenciar. Perder a fé é muito difícil e precisa ter muito esforço para perder a fé. Na maioria das vezes, as pessoas perdem a prática da fé, não praticam a sua fé, faz uma parada na prática da sua fé. E na maioria das vezes acontece isso com seu filho ou com sua filha, ou com seu esposo ou com sua esposa, com seu parente da sua casa. Talvez simplesmente se afastou, parou de praticar a fé, mas tem fé. E um dia vai voltar, porque recebeu a fé dos seus pais. Caros irmãos e irmãs, nós todos recebemos a fé da Igreja. A fé recebemos de graça. Recebemos de graça. Ninguém de nós pagou por fé. Ninguém. A Igreja transmite a fé de graça. Por isso, todos aqueles que querem agora transmitir a fé, os missionários, ministros da Eucaristia, catequistas, pagam simplesmente a dívida com a Igreja. Pagam a dívida com a Igreja. A missão é pagar dívida. Porque o missionário, apóstolo, uma pessoa que é engajada na comunidade, catequista, pessoa que anuncia, que faz pregações, que coordena, transmite a fé para os outros, simplesmente paga a dívida. Entrega para a Igreja aquilo que recebeu antes. De quem recebemos a fé, caros irmãos e irmãs? De quem nós recebemos a fé? Recebemos a fé da Igreja, mas da qual Igreja? Vocês podem olhar no Evangelho de hoje, os apóstolos grandes, escolhidos por Jesus, recebem a fé de Maria Madalena e outra Maria, de duas mulheres. Pedro recebe a fé de Maria Madalena e de outra Maria. Duas mulheres fracas, duas mulheres pecadoras. Recebemos a fé da Igreja que é fraca, da Igreja que é pecadora. Mas recebemos essa fé de graça. De graça. Por isso, precisamos ser gratos à Igreja, que é a nossa mãe, por essa fé que nós recebemos. Eu me lembro que Papa Francisco, quando fala sobre a transmissão da fé, ele usa uma imagem muito bonita. Ele fala que ninguém nasce
já com fé. Ninguém nasce com fé. Os cristãos não se fabricam na linha de produção. Não. Tem que ter alguém que desperta a fé no outro. Ninguém nasce pronto para receber a fé. Cada um de nós recebe a fé. E Papa Francisco, quando fala sobre isso, ele recorda de quem ele recebeu a fé. De quem ele recebeu, quem transmitiu a fé para ele. E ele fala, eu recebi a fé da minha avó e da minha catequista. Avó e catequista. Com certeza, quando Papa Francisco era pequeno, ainda chiquinho, bonitinho todo, ele estava na casa da sua avó, e na casa da sua avó ele via como a avó rezava. Ele, junto com a sua avó, ia para a igreja, para as celebrações. Na casa da sua avó, com certeza, tinha a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Jesus. Talvez ele viu a sua avó rezando o terço, lendo a Bíblia. Talvez antes da missa, a avó rezava junto, antes de dormir, a avó rezava junto com ele. Assim, a avó transmitiu a fé para seu neto, Francisco. E catequista, na igreja, que confirmou isso, com certo estudo, com certa dedicação, com certa catequese, confirmou a fé em Francisco. E essa fé conduziu o Papa Francisco para esse cargo que na igreja hoje está exercendo. Duas pessoas fracas, a avó e uma catequista, uma irmã catequista idosa ainda, como lhe recorda. Não podemos, caros irmãos e irmãs, parar de transmitir a fé para os outros. Você que é avó, você que é mãe, você que é pai, procura dar testemunho da sua fé para seus netos, procura dar testemunho da sua fé para seus filhos. Hoje nós temos muito bonito testemunho da fé dos senhores que vieram aqui a pé para o Santuário de Aparecida. Precisa ter muita fé para fazer caminhada tão forte, tão exigente, para vir aqui para Nossa Senhora Aparecida. Durante o seu percurso dessa caminhada, eles deram a fé e despertaram fé nos outros quando viram eles caminhando, enfrentando a chuva, calor, frio, cansaço, desconforto na caminhada. É grande fé deles. Só podemos dizer parabéns. Vocês também ensinam a nós a acreditar em Jesus, através da sua prática da fé. Nós recebemos também a fé, caros irmãos e irmãs, e quem nos confirma na fé é a nossa mãe de Aparecida. Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos sobre ela que ela é comparada com Nova Jerusalém, uma igreja, Nova Jerusalém, aquela Jerusalém que reza, aquela Jerusalém que é celestial. A Nossa Senhora que dá testemunho da sua fé através da sua intercessão, aquela que acreditou primeira em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Vocês percebem hoje no Evangelho, por exemplo, Maria Madalena e outra Maria vão para o túmulo para ver Jesus, para se encontrar com o corpo de Jesus, morto com certeza. Por quê? Porque Maria, a mãe de Jesus, não vai para o túmulo. Nenhum evangelho menciona isso. O evangelho menciona que Maria estava junto com Jesus diante da cruz. Acompanhou Jesus até a morte. Por que ela, como mãe, depois não vai para o túmulo? Porque ela já sabe que Jesus ressuscitou.
porque ela já sabe que Jesus já não está aí. Porque ela acreditou na palavra que Jesus disse: no terceiro dia vou ressuscitar. Um dia até isso aconteceu com ela. Quando Jesus tinha 12 anos, Jesus se perdeu no templo e depois de 3 dias, Maria encontrou Jesus no templo. Maria lembrou este momento. E quando Jesus morreu, quando Jesus se perdeu, Maria contou 3 dias. Depois de 3 dias, ele vai se encontrar. Ele vai ressuscitar. Porque assim ele disse, porque assim eu já experimentei isso antes na minha vida. Ele é ressuscitado. Tenho fé. Maria é um exemplo de grande fé. Quando você quer transmitir a fé para seus filhos, para seus netos, para as pessoas, peça a nossa Mãe de Aparecida para te ajudar, para te ensinar, para interceder nessa sua ação, para te fortalecer na sua convicção da fé. Peça a ela e junto com ela você vai pescar para Jesus muitos peixes, muitas pessoas e vai entregar essas peixes e pessoas para Ele. Assim seja. Amém. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces, fiquemos em pé. Ó Pai, vós que manifestais vosso amor infinito em vosso Filho Jesus, acolhei nosso clamor que agora vos apresentamos com humildade. Depois de cada invocação, vamos responder: Senhor Deus da vida, atendei-nos. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Olhai com bondade para a vossa igreja e inspirai-lhe as palavras, atitudes que movem o coração humano em direção de vosso reino. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Dai-nos a força de que precisamos para rompermos os laços do egoísmo e da escravidão. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Ajudai sem cessar com vosso amor a labuta dos que lutam em favor da justiça, da vida e solidariedade. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Abri nossos olhos para que o sínodo que estamos vivendo nos faça enxergar com profundidade nossa realidade e sermos uma resposta viva de fé e de esperança para todos os povos. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Fortalecei a caminhada de todos os representantes e de todos os que fazem parte da família dos devotos, que é puro amor que constrói esse pedacinho do céu, para que anunciem com coragem o Evangelho de vosso Filho em nosso tempo e em nossa história. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Vos pedimos, Deus da vida, acolhei no vosso reino os nossos falecidos, na qual intenção celebramos dessa Eucaristia, pelas intenções que foram colocadas do lado do altar, no nosso cesto, e também por falecido Tor Fontanetti. Rezemos. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Vos pedimos, Senhor Deus da vida, despertai em nós a vida de fé em Cristo Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Podem sentar. Irmãos e irmãs, coloquemos neste altar da Eucaristia a vida do Padre Pedro, a vida de tantos outros que estão hoje celebrando o aniversário natalício, aniversário de matrimônio, colocando a vida de cada um de nós, que tudo seja agradável a Deus. Eu convido você, meu querido, se você puder, você que se encontra na Basílica, a contribuir com as obras de evangelização do santuário.
Pode colocar suas ofertas nos cofres ao longo dos corredores da Casa da Mãe. E você que reza lá em casa conosco, através das redes sociais, ligue para 0300 210 1210 e faça parte da família dos devotos. Ajude-nos a proclamar o reino de Deus. Cantemos o cântico em preparação das oferendas. Eis a Virgem oferente, toda entregue ao Senhor. Sim, palavra, sim da vida, dom total, disponível ao mistério do amor, gerou o Verbo de Deus. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que no altar da cruz nos deu sua mãe Maria por mãe. Por Maria, a própria vida, veio ao mundo, dom do Pai, vinho novo, luz bendita, é Jesus, lá no templo, aqui hoje, neste altar, se oferece por nós. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que no altar da cruz nos deu sua mãe Maria por mãe. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrarmos a memória da Virgem Maria, nós vos apresentamos, Senhor, os nossos dons. Venha em nosso socorro o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu na cruz como vítima imaculada. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Por Cristo, Senhor nosso. Na ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, enchestes de grande alegria a Santíssima Virgem e exaltastes admiravelmente a sua fé. Acreditando, ela concebeu seu Filho, e acreditando, ela esperou a sua ressurreição. Forte na fé, pressentiu o dia da luz e da vida, em que, dissipada a noite da morte, toda a terra exultou de alegria, e a Igreja nascente rejubilou ao ver de novo o seu Senhor imortal. Por isso, com multidão dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Permitam-me rezar por uma paroquiana que será sepultada hoje, Vanice, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, a Senhora da Conceição Aparecida, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém.
Amém, amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai, no Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, que momento santo da Eucaristia, que nós vamos nos alimentar com o corpo e sangue do Senhor, para ir para o mundo anunciar a boa nova, o ressuscitado. Aproxime-se dos ministros, das ministras no corredor, receba a comunhão e comungue diante do ministro, por gentileza, tá bem? E você que está lá em casa rezando conosco, através das mídias, faça a sua comunhão espiritual. Deixe Jesus ressuscitar você, ressuscitar no seu coração, para você viver a fé com alegria. Cantemos o cântico de comunhão. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu das bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo
Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós os louvamos e bendizemos, porque em nós derramastes o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Agradeçamos a Deus pelo dom da fé que recebemos. Alguém nos evangelizou, alguém nos transmitiu a devoção carinhosa a Nossa Senhora. Agradeça a Deus o dom das pessoas que ajudaram você a conhecer Deus e amar mais, e conhecer e amar Nossa Senhora, amar a Eucaristia. Nós bendizemos dizendo: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Rezemos, irmãos, a oração depois da Santa Comunhão. Oremos. Confirmai, ó Deus, em nossos corações os mistérios da fé, para que, proclamando o Filho da Virgem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos à felicidade eterna, pelo poder de sua ressurreição salvadora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, irmãos e irmãs, eu convido você a voltar o seu olhar aqui para a imagem de Nossa Senhora, Padre Antônio Claré, que acompanhou a Romaria da Fé da cidade de Piedade. Nós falamos que foi Romaria a pé. Não, Romaria da Fé que veio a cavalo, é isso? Eu quero convidar os romeiros que vieram a cavalo lá da cidade de Piedade, que venham aqui junto com o Padre Antônio Claré, pode vir. Fiquem aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora, os romeiros, cavaleiros da fé, da cidade de Piedade, Minas Gerais. As crianças, é assim que aprende a gostar de Nossa Senhora, no colo da mãe, no colo do pai. Meu querido, estenda suas mãos em direção à imagem. E na voz do Padre Antônio Claré, consagremo-nos à Mãe de Jesus. Então vamos consagrar a Nossa Senhora este momento de fé, como bem expressou o Padre Pedro em sua homilia. Consagremos a ela, a nossas famílias, consagremos a ela a nossa vida, o nosso coração, e todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações. Consagremos também a ela o nosso Brasil, ela que é Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção.
consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Cantemos. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Uma cultura de... Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! A bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, obrigado a todos que rezaram aqui na Basílica e rezaram em casa. Agora uma grande salva de palmas a Maria. Forte! Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Viva Cristo! E viva os romeiros devotos de Nossa Senhora! Obrigado, irmãs, obrigado, irmãos. Obrigado, Romaria a cavalo, Romaria da fé. Cantemos o cântico final e depois as bênçãos dos objetos de fé e devoção. Cantemos. Mais que a aurora surgistes formosa, doce luz espargindo na terra, entre os astros que a noite descerra.